Campos, CEO da Nossa Praia e CSO da Big Partners. Estou aqui diretamente do Cannes Lions Festival 2025 com o Marcas pelo Mundo. E aqui do meu lado, a secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton. Ficou grande esse nome, né, Dilma? Ficou muito grande, mas já para começar, vamos explicar por que esse nome aumentou? Vamos, e é importante a gente reforçar isso, né? A secretaria ela já se chamava Secretaria da Cultura e Economia Criativa, e logo no começo a gente estava discutindo muito a questão da Paulo Gustavo, que era a lei ali, a primeira legislação que a gente pegou de lei de fomento, que vinha para reforçar um pós-pandêmico, de poder ativar a indústria do audiovisual, né? Foi 70% do recurso era direcionado para o audiovisual, e a gente teve muito contato, então, com a turma do audiovisual. E aí a turma do audiovisual falava da indústria. E aí a gente começou a entender que a economia e a indústria criativas, elas estão umbilicalmente conectadas, e a gente precisa sair desse lugar em que acha que a economia é só o lugar assistencial, é só entretenimento. A economia e a indústria criativas, que abarca toda essa questão da cultura, ela é um polo gerador de emprego, de oportunidade, de contar novas narrativas, de ir lá o mais longe possível e dar uma visibilidade que eventualmente a gente nem espera, de coisas mais inusitadas. Então, entender toda uma cadeia produtiva, porque quando a gente fala de carro, fala de maquinário, todo mundo entende isso como parafuso, aço. A cultura não, a cultura ela é um pouco mais imensurável, mas ela é presente, perene na vida de todo mundo o tempo todo. Então, por que não usar os mesmos termos? Então, sim, somos uma indústria criativa que gera uma economia criativa que está lá todos os dias transitando no nosso dia a dia, em que a gente transforma a vida, em que a gente gera essas oportunidades numa cadeia de profissionais, portanto, uma cadeia extremamente produtiva que muita gente nem se considera. Então, era um pouco pensando que a gente está olhando para esse lugar de uma forma mais holística, muito menos fracionadinho. Não, eu adorei, porque a gente fala muito desse pensamento sistêmico e de quanto ele está atrelado à regeneração. E aí eu vi que vocês começaram a fazer, inclusive, uma regeneração em todo o estado de São Paulo, quando a gente fala na questão de locações. E isso começou em Berlim. Conta um pouquinho para mim como é que foi, desde Berlim até chegar aqui ao Cannes Lions Festival 2025, esse passo a passo, aonde você chega aqui convidando a indústria criativa, né, do audiovisual, que está muito ligado ao advertising, à propaganda, à publicidade, às experiências de marca, para virem para o estado de São Paulo e enxergarem este novo produto de locações que o estado de São Paulo está aí implementando. Você sabe, Dilma, que é engraçado, não foi agora. Eu lembro quando uma das primeiras conversas que eu tive com o governador, quando ele me convidou para ser secretária, ele me fez esse desafio. Eu acho que o estado de São Paulo acontece muitos poucos produtos que saem daqui. A gente tinha que valorizar. Eu não vejo as pessoas falarem da Mata Atlântica. A gente vê o mundo inteiro falar da Amazônia. A Mata Atlântica tem um bioma extremamente importante. Por que as pessoas não falam? E aí a gente olha e fala assim, é porque a gente, entre aspas, se vende muito mal. A gente se coloca muito mal. E aí, desde aquele momento, a gente começou com esse desafio de pensar como a gente vira um polo atrativo. Então, quando chega em Berlim, a gente lança o plano estadual. O plano estadual são 2 anos de conversa, entendendo o setor, entendendo esses anseios do setor e percebendo que o estado de São Paulo tem ativos de possibilidades que as pessoas nem imaginam, porque o São Paulo vive uma dicotomia. Ou as pessoas pensam que a gente é uma selva de pedras gélica, que as pessoas são frias, que não é nada disso, mas, enfim, é o imaginário, né? Ou que a gente ainda vive numa selva. Não tem estrutura, não vou falar gravar como. E é o oposto das duas coisas. Nós nem somos só a frieza, acho que nem somos assim, mas essa coisa da selva de pedras, e nem somos o lugar que não tem estrutura nenhuma. A gente tem as paisagens naturais mais incríveis. Beleza
para o interior também do estado que se expande, que às vezes a gente também nem conhece. Com uma infraestrutura incrível, porque a gente tem rede hoteleira, a gente tem estradas, né? Então a questão da mobilidade é uma questão importante. Lembrando que o governo agora começa de novo a retomar a questão das ferrovias, então vai chegar um determinado momento que o próprio aeroporto de Campinas vai chegar em São Paulo em 1 hora. Então, tudo isso mostra que a gente também chega do interior. E quando a gente começa a fazer essa conversa e falar com o interior, a gente começa a fazer também a provocação para o interior. As primeiras 10 cidades, elas foram mapeadas a partir do entendimento do próprio MIS, que é um dos parceiros, né? O Museu de Imagem e Som, que é o nosso parceiro, o André Sturm está lá. Sim. É uma pessoa que transita no meio do audiovisual há muitos anos, produtor, distribuidor, exibidor. Não, profissional da ele arte. É um profissional da arte. E aí ele fala, olha, a gente já conseguiu mapear 10 lugares em que, para além de terem as paisagens lindas, terem infraestrutura, tem o principal. O prefeito, quer dizer, a estrutura local quer receber. Porque ter a administração parceira, então ter ela como tua player ali na hora, gente, faz muita diferença. É fundamental. Porque a gente sabe, e aqui eu estou falando para um público que grava tanto cinema quanto publicidade ou qualquer outro tipo de audiovisual, que sabe que se chegar lá, começa, cadê a autorização disso? Cadê a autorização daquilo? Não, A hora às que vezes você você chega a 10 órgãos para você conseguir autorizar uma experiência que você vai E desenvolver. mesmo assim, a gente já viu o caso de ter 10 e no dia apareceu o 11º. Ai, com toda certeza. Então, era essa provocação que a gente fazia para o interior também. Quem quer? Porque parte do sucesso disso é o município querer. E aí a gente teve um caso muito emblemático, que foi Iguape, que inclusive, para quem tem visto o governador falar, ele fala isso o tempo todo, que foi a gravação de um filme, durante o ano passado, que incrementou em 23% o orçamento anual do município. E aí começou uma guerra dos prefeitos. Porque eu também quero incrementar. Quem não quer incrementar? Eu também quero ser incrementado por esse lugar. E mais do que isso, você percebe a mudança na cultura da população. Então, a população também começa a se preparar melhor para o turismo, a população começa a se preparar melhor para ser receptiva, a população começa a entender que não é um invasor, mas é um parceiro. Então, tudo isso vai mudando o conceito. E aí a gente começou uma brincadeira com o interior, e isso mobilizou demais. Então, as 10 primeiras cidades foram mapeadas e entregues em Cannes filme. A gente aqui entregou, né, aqui em Lions, esse material, mas hoje a gente já tem 21 cidades com mais de 700 lugares já mapeados para serem tomados, abusados, apropriados pela indústria do audiovisual. Gente, mas que demais. Mas aí você me disse que também tem mais um detalhe que eu acho importante a gente falar. 2 coisas que também vão facilitar. A primeira delas é que eu não preciso ir em 10 órgãos para tirar a minha autorização. Exatamente. Me parece que eu, com um órgão só, já consigo autorizar tudo que eu preciso para fazer a minha gravação. O que me facilita muito isso, inclusive na questão de cronogramas que a gente tem aí. Claro, porque as pessoas que não conhecem, claro, eu estou falando para um público que conhece. Para fazer uma gravação, para chegar no dia de gravar, são várias agendas que culminam, né? Dos artistas, dos equipamentos que são locados, das pessoas ali preparadas, dos fechamentos de rua. Então tem um envolvimento que a gente não para. Quem assiste o filme não para para pensar que tem. Aconteceu. Exato. E que deu um trabalho enorme. Então, a ideia é que os prefeitos que aderiram agora passam legislações municipais que vão unificar essa autorização e, no geral, para o gabinete do prefeito. Então, todos os órgãos vão ficar sabendo dessa gravação e terão aí a autorização feita a partir dos órgãos centrais da prefeitura. Então, isso vai facilitar demais. Depois, e não parou por aí, que eu quero contar a segunda coisa. Não, tem 3. Porque Opa, 2 eu tô sabendo, você me escondeu uma, Maria. Não. Aí tem uma que a gente também está mandando para os municípios, que é para que eles
cobrem do ISS apenas 2%, que é o que eles podem, né, abrir mão, e não 5%, que é a taxa geralmente de ISS. O que também ajuda a baratear A a própria produção. produção. Então, são 2 legislações municipais que a gente está desenhando as peças e que vão passar em cada município, e isso vai facilitar, para além de facilitar, vai baratear a gravação. E a terceira é que essa está em estudo, o Estado tem feito trabalhando dentro do plano para que a gente crie um fundo que ele não vai ser um cash rebate, mas ele vai ser advance cash, né? Cash advance. Então, a gente vai pagar através de um sistema que é exatamente qual os documentos que a produção tem que entregar para chegar nos cálculos de ter esse aporte de recurso. Mas o plano não para por aí, porque a gente também está querendo criar linhas de crédito para a turma dos exibidores, para poder estimular as salas de cinema. A gente tem olhado muito nesses aspectos a própria publicidade, que as pessoas acham que a publicidade não se encontra com o cinema, né? Nossa. Isso é um erro também. E a gente teve falando sobre isso, né, Dilma? Por sinal, a cultura precisa parar de achar que ela é setorizada. Ela tem as suas peculiaridades em cada uma das suas vertentes, mas ela é um setor único. E esse setor único, quando ele está junto e ele faz ele orbita. A potência dele é muito maior. No mesmo desejo, isso é muito maior. Uma das coisas que a gente viu são dados que mostram que, por exemplo, propagandas que passam dentro da sala de cinema têm atenção quadruplicada, quintuplada, enfim, 100 vezes mais do que uma propaganda em qualquer outra plataforma. Porque a experiência do cinema, quando você entra, a primeira coisa que você faz é desligar o celular. Então, você senta naquele lugar que é escuro, que te coloca de frente para aquela tela, e ali você recebe informações que estão com a atenção total. Então, assim, por que a publicidade está tão longe assim das salas de cinema? Então, a gente também está vindo com esse desafio, claro. Né? A ideia essa provocação. A ideia de que a gente precisa, de fato, ocupar as coisas de forma mais holística mesmo, olhando para isso tudo como uma grande entrega de experiência de produto cultural. Gente, Marília, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Que demais. Muito obrigada por vir aqui, por conversar com marcas pelo mundo. Só tenho a te agradecer. E, você que é da publicidade, que quer uma locação incrível, exclusiva, tá aqui, Marília Marton, nossa secretária de Cultura, Indústria e Economia Criativas do Estado de São Paulo. E olha, mais do que isso, usem e abusem disso. Ofereçam internacionalmente. A gente tem paisagens incríveis. É fácil gravar em estúdio, mas nada como uma experiência gravada, né, montada ali, na realidade, naquilo que é biodiverso, nas coisas que a gente pode ofertar. E eu, Dilma, eu só sou uma porta-voz. Tudo isso é construído com o setor e com uma equipe maravilhosa que eu tenho na secretaria, que ajuda e está lá de portas, ouvidos, enfim, braços abertos para poder perceber. E a gente muda, a gente aumenta, a gente volta, a gente vem, a gente ajusta. Tudo da cultura é dinâmico. E assim precisa ser e assim será. Muito obrigada. Obrigada a vocês.